Então não vamos tornar menor o que o Senhor falou. Ele está falando sobre separação mesmo. Em Mateus capítulo 10 ele disse assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Será que o Senhor está usando figuras de linguagem? Não, porque ele continua explicando. Eu vim causar divisão. Mas não pode. Então o Senhor não causa divisão, mas ele disse que causa. Eu vim causar divisão entre o homem e a sua mulher, o pai e o seu filho. Mateus capítulo 10. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nosso Senhor foi muito claro. Então, irmão, sem entrar nas minúcias desse texto, porque precisamos seguir, uma coisa importante aqui: o que o Senhor quis dizer com a seriedade do que ele disse. Amados irmãos, quando cada um de nós foi chamado para o discipulado a Cristo, isso ocorreu com todos nós que cremos no Senhor Jesus por sua graça, ouvimos um dia o chamado de Cristo. Agora escute bem aqui com atenção. Esse chamado do Senhor Jesus Cristo é o chamado do mediador. Vamos tentar entender o que isso significa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Senhor Jesus, quando nos chamou, ele se colocou como mediador, em primeiro lugar, na nossa relação entre nós e Deus. Nós não tínhamos nenhuma relação com Deus. O Senhor Jesus é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas não apenas isso. Nosso Senhor Jesus é mediador entre nós e todas as nossas relações. Tão importante compreendermos isso, porque é isso que ele está falando nesse texto que acabamos de ler de Lucas 14, e também o de Mateus 10 que acabamos de citar. Vim causar divisão entre o homem e o seu filho, o pai e o seu filho, a mãe e a sua filha. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nosso Senhor está dizendo que no momento em que ele nos chamou, ele se colocou entre nós e todas as nossas relações, de tal modo que relação direta ou relação imediata, homem com outro homem, indivíduo com outro indivíduo, seria agora em Cristo impossível. Você compreende a seriedade disso, irmão? Onde na Bíblia será que está escrito isso? Para nos embasarmos verdadeiramente. Vamos a um texto juntos. Não gostaria só de citá-lo, gostaria que você o visse na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, preste atenção. E creio que ele vai nos ajudar a entender o que estamos falando. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler desde o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, escute bem: um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele, o Senhor Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, olha que versículo interessante, olha o paradoxo. Quem são os que vivem no versículo 15? São os que morreram no versículo 14. Claro. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa expressão de Paulo nos ajuda a entender a do Senhor em Lucas 14. Aquele que não aborrece seu pai, sua mãe e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então Paulo está dizendo que ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Essa frase interpreta o que significa amar a sua própria vida. Amar a sua própria vida é viver para si, para os seus interesses, para os seus planos, para as suas metas, para o seu propósito, para si mesmo. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora aqui no verso 16 está nosso foco. E uma frase aqui extremamente importante. Olhe, se você ainda não notou na sua Bíblia. Assim que, então Paulo está tirando uma conclusão para aqueles que já morreram em Cristo, porque pertencem a Cristo. Sabendo isto, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem.
Isso é verdade para todos nós. Podemos ainda não ter tido esse entendimento espiritual, infelizmente, essa revelação clara de que nós estamos mortos, separados para tudo que não é Deus, porque nós somos incluídos com Cristo na sua morte. E que verdade maravilhosa é essa, e que libertação, e que segurança ela nos dá. Então Paulo vai tirar uma conclusão dessa verdade, que nós morremos com Cristo. E a conclusão é, olhe de novo para o verso 16. Assim que nós, então por conclusão, por consequência, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.